Quanto tempo, amigo meu, que não nos encontramos para falar sobre arte. Tu que é sagrado para quem te ama, te fechaste no apagar das luzes e num silêncio ensurdecedor. E eu aqui, sedento por uma palavra, um olhar, um aplauso. Quanto tempo, amigo meu, quanto tempo. Olha que interessante, esse homem tá nos nomes dos teatros. Se tem mais de um é porque ele era uma pessoa tinha um amor muito grande pelo teatro, né? Faziam festivais e ele vinha prestigiar. Então, foi uma homenagem a ele, esse amante, né, das artes, do teatro. Em 1975 eu entrei para o teatro, onde aconteciam os festivais de teatro da cidade de Novo Hamburgo. E eles aconteciam em vários lugares. Um deles era o Grêmio Atiradores de Novo Hamburgo, onde eu participei de um festival de teatro pela primeira vez, né, em 1975. E a partir daí, 76, 77, o movimento teatral de Novo Hamburgo cresceu muito. Aí surgiu uma possibilidade de criar um teatro ao lado da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Hamburgo, no terreno ao lado da Câmara, hoje da Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Ali seria construído um teatro, que não tinha nome ainda, era um teatro. Ia ser feito ali um centro de cultura, digamos assim. Mas também se via ao lado do Banco do Brasil um terreno bem na esquina, onde hoje é o Teatro Pascoal Carlos Magno, né? O centro de cultura, pelo fomento que houve, pela discussão que houve entre os atores da época, do qual eu fazia parte também, o Dejair Krummenon foi um grande incentivador disso, a ATADAC, a Associação Hamburguense de Técnicos, Atores e Diretores em Artes Cênicas, que nasceu dessa volúpia toda, dessa vontade toda de fazer teatro, que o Lorival Pereira foi o nosso primeiro presidente da TADAC e tal. Eu participei, tive lá olhando a construção do Centro de Cultura. Eu nunca esqueço, tem uma foto maravilhosa das arquibancadas, né, aquelas arquibancadas onde o público iria sentar. A partir dali começou a nascer, a ser criado o teatro, subir o teatro. Bom, chegou o momento de dar um nome ao teatro. Como o Pascoal Carlos Magno veio através do Dejair, de um pedido dele, da aldeia da Arcozelo, do Rio de Janeiro, onde o Pascoal Carlos Magno tinha o seu QG, digamos assim, e ajudava muito a cultura, principalmente os estudantes e tal. Não preciso dizer que como jurado não funcionou muito, porque ele dormia nas peças, de tão cansadinho que ele já estava, mais idoso, mais idade e tal. Tem fotos dele sentado no sofá na Sociedade Aliança e dormindo durante as apresentações. Em 1980, eu ingressei na Secretaria de Cultura. Na época era um departamento de cultura que funcionava na CEMEC 2. E 2 anos depois nasceu o Teatro Municipal Pascoal Carlos Magno. Nós fazíamos em clubes os espetáculos. E que bom que ele surgiu, porque na época da luta, da construção do teatro, os vereadores queriam instalar ali a Câmara Municipal de Vereadores. Mas graças à luta de todos nós, sob a liderança do Dejair Krummenon, nós conseguimos sensibilizar a Câmara para que fosse transformado aquele espaço que fica em frente à Praça 20 no Teatro Pascoal Carlos Magno. Eu lembro que
Na época do lançamento da Pedra Fundamental, estavam lá a secretária Sorico Pet, o Dejair Krumenan, que era um líder, né? Ele foi diretor de cultura anterior à minha estada, ao meu ingresso no então Departamento de Cultura, onde o diretor era o Marciano Schmitz. Estava a Vera Amaral. Depois eu entrei quando o prefeito era o saudoso professor Eugênio Nelson Hitzel. E eu fui muitos anos professor no Senac, e o Senac tinha uma sala no prédio da Associação Comercial, e da janela da minha sala eu assisti toda a construção do teatro desde a fundação. Foi uma lembrança muito maravilhosa. A primeira vez que eu trabalhei no teatro, né, no Teatro Pascoal Carlos Maggi, foi no final dos anos 90. Aí eu já estava com uma empresa de teatro, Luz e Cena, mais atuante. Aí foi uma maravilha, nós tínhamos um teatro de 500 lugares, com condições de técnica e de luz, né? A gente sempre foi mambembe. Aquilo ali foi um paraíso, não só para os atores, produtores e para a própria a plateia que assistia, né? Era um luxo que Novo Hamburgo tinha, que já tinha anos, né? E eu nunca tinha usufruído daquela forma. Então foi uma redenção trabalhar no Centro de Cultura, né? Eu, quando lembro dessa história que eu vou falar para vocês, eu me emociono, porque um belo dia, na época quando iniciou todo esse movimento, haviam os engraxates, tinha muitos engraxates em Novo Hamburgo. E eu sempre deixava eles entrar para assistir os espetáculos. Tinha 2 meninos. Eles diziam, tia, posso entrar? Eu dizia prontamente, pode sim, vamos deixar as caixinhas de vocês aqui embaixo, fiquem bem quietinhos e vamos assistir os espetáculos infantis. Aí um dia eu peguei e fiz para eles uns crachazinhos. Prefeitura Municipal, o nome deles. Nossa, gente, tem que ver a alegria deles, da identificação. Anos mais tarde, muitos anos, eu recebi um rapaz jovem, de uns 25 anos, eu acho, dizendo, eu estou toda arrepiada, dizendo, quando eu era pequeno eu vinha aqui no teatro e tinha uma senhora, uma moça que deixava nós entrar. E hoje eu sou diretor de teatro, eu queria um espaço para me apresentar. A minha primeira vez apresentando no teatro foi bem pequenininha, porque eu sou de uma família de músicos, e aí no final de ano a gente sempre fazia recitais, né, com os alunos e apresentava para os pais. Com trapos e fanfarras, antigo, né, falecido Alex Wolff, Fernanda Schmidt, Péa Borba, Gil e dentre outros. E foi assim, onde eu pude convidar meus parentes, amigos, e só foi minha mãe me assistir. E isso me marcou muito, porque ninguém dava nada assim para Morgan fazendo teatro. Mas a minha mãe esteve lá na plateia, era a única. Tive a minha primeira apresentação no Festival de Teatro. Então, para minha surpresa, na noite da apresentação, todos os internos da fundação foram assistir o espetáculo. E eu tive um prêmio de melhor atriz naquela minha primeira atuação. E é incrível como o teatro consegue mudar o olhar das pessoas pra gente. Então foi uma etapa, né, um divisor de águas dentro dessa minha história, dentro da escola, por ter participado no festival de teatro, por ter sido premiado, por estar num palco e por receber um olhar diferente das pessoas que estavam ali. Estudava química, não era um cara feliz estudando química, né? E tinha uma professora de educação artística, a professora Rosvita, que um dia me apresentou um anúncio de um curso de teatro que teve aqui em Novo Hamburgo, que estava sendo anunciado. E foi ali então a minha primeira experiência, um curso de teatro com o diretor Néstor Monastério, que foi na época contratado pela Secretaria de Educação para fazer um curso, né, de teatro aqui, uma oficina. E desse grupo de pessoas que participou daquela oficina foram selecionados alguns atores, no caso, alguns estudantes, para fazer parte de uma montagem, na época, com o Lorival Pereira, com a Rejane Ziles, que era inclusive uma das que estava coordenando a produção, e esse encontro, então essa oficina deu origem ao espetáculo Telaranhas,
que estreou lá no palco do Teatro Pascoal Carlos Magno. Foi a minha estreia. Tinha o Traste Show, que ele era, como é que eu vou dizer, ele era a essência do teatro de revista, muito importante para mim, que ali eu tive conhecimento de como usar o palco, de como me direcionar para o público. Ali foi todas as minhas estreias, foram ali. Todas as minhas estreias. Eu devo ter em torno dos 45 espetáculos nas costas. E muitos desses espetáculos eu repeti eles, tem espetáculo que eu repeti mais de 3.000 vezes. Engrandeci como pessoa dentro do teatro, porque a gente aprende muitas coisas que mexem com todas as tuas entranhas. Minha primeira vez no teatro foi uma coisa que eu guardo, assim como o Gustavo Lemitz também guarda, para o Festival de Teatro do Luiz Fernando Rudenbusch, que era um festival de teatro naquela época, 91, e a gente foi lá, não sabia o que fazer, e fizemos uma peça que foi dirigida pelo Leonel dos Santos de Estância Velha, que arrebentou. Nós vencemos, ganhamos melhor ator, dividido entre eu e Gustavo, melhor trilha sonora e melhor direção também foi. Então, assim, para nós foi uma lavada de alma, assim, pra gente. Iniciamos assim. Depois, passados os anos, nós fomos fazendo peça, a cada ano fazia uma peça, e de muita risada, sempre muita risada. É um tempo que eu guardo no coração. Eu fazia um personagem de um vagabundo, um bêbado vagabundo e tal, que tinha alguns relâmpagos, assim, alguma lucidez em alguns momentos. O falecido ator Jaime Silva, que era meu parceiro de cena, que ficava em cena durante os 10, 11 primeiros minutos do espetáculo, dos nossos defeitos. Ele ficava pintando numa garagem com chuva e tal. Ficava do lado de fora do teatro, todo molhado, né? Eu me molhava com a chuva, uma garrafa de cachaça na mão e tal, uma roupa toda esfarrapada, era um bêbado. Quando eu subi as escadas do Centro de Cultura pela primeira vez, era a semana de inauguração. O Sr. Salé me orientou que não devia deixar ninguém entrar assim, meio bêbado, ou alguém esculhambando, porque está acontecendo um espetáculo de cultura. Eu disse para ele, não, o senhor me deixa subir, porque eu tenho que entrar no espetáculo e tal. Aí ele, né, me largou e tal, e eu voltei com a garrafa, subi de novo, e eu nunca esqueço, assim, ó, na minha memória, eu até me emociono com isso, mas foi muito legal. Tinha uma senhora sentada logo na entrada do teatro lá em cima, e ela ria, porque ela tinha visto o que o guarda tinha feito comigo. E eu consegui escapar do guarda lá embaixo e tal. Gente, aquele teatro veio abaixo, essa senhora ria, e eu entrei em cena e nós apresentamos o espetáculo. Os primeiros espetáculos levados do Lucena ao Centro de Cultura foi o espetáculo Escravos de Jó, né? Foi o espetáculo Crianças Já, espetáculos que a gente trouxe das montagens do tempo que a gente viveu no Rio de Janeiro. Nós remontamos aqui novamente, e inclusive com alguns atores do Rio. Foi a época em que o Gerson Ribas também junto veio para cá, para Novo Hamburgo, nos instalamos em Novo Hamburgo, e aí começamos a trabalhar bastante, muito. Foi uma emoção muito grande quando eu, ao mesmo tempo que era funcionária do teatro, pude me apresentar com o meu espetáculo, que era um monólogo chamado Os Olhos Verdes da Neurose, com a direção de Fabian Abud. Eu me apresentei lá e foi uma emoção muito grande, porque era um monólogo de 1 hora de duração. Eu convidei a banda municipal Arlindo Ruggeri para estar à frente à frente do teatro, recebendo a plateia. Foi um momento muito marcante para mim. E depois de 1 hora que terminou o espetáculo, eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas daí já tinha acabado, graças a Deus, e eu passei no teste. Pela primeira vez, com 2 ou 3 aninhos, no espetáculo A Igreja do Diabo. E é uma memória muito viva para mim. Eu era muito pequena e eu lembro da minha roupa, eu lembro de algumas falas, eu lembro
do elenco, atuei com a minha mãe, então foi uma experiência que eu não vou esquecer também tão cedo. No ano de 2000, eu até estava falando com a minha mãe hoje sobre isso. Eu, junto com ela, nos ensaios de Irma, que ela me levava junto, colocava colchonete para eu ficar lá, levava lanche, eu e meu irmão, e a gente ficava junto lá participando do ensaio, brincando pelo Centro de Cultura todo. Primeira vez que eu entrei no Teatro Pascoal Carlos Magno, parece que é meio mágico, né? Parece que tu tá entrando num templo. E quando tu enxerga, quando tu vê o artista em cena, tu te transpõe, parece que tu quer estar naquele lugar. Eu era criança ainda, então era a minha alma de artista, né, ali borbulhando, dizendo: um dia tu vai estar lá, um dia tu vai estar lá. A minha experiência com o teatro, ela foi bem assim, criança assistindo e querendo fazer. Eu lembro que uma vez na escola eu assisti um grupo de teatro que a peça assim, me chamou a atenção, claro, os artistas, figurinos, mas a música me chamou muito a atenção, e eu nem sou músico, eu gosto de ouvir músicas, né? E porque em casa a gente ouvia muita música. Os irmãos, a mãe, a música sempre esteve muito presente em casa. E quando eu escutei aquela música naquela peça, eu pensei: eu já ouvi essa música antes, estava lá em casa e agora está aqui, estou escutando essa música numa peça de teatro na escola. E tempos depois, sabe onde é que eu estava? Naquela escola, fazendo a mesma peça de teatro que eu assisti quando eu era criança. A mesma peça, com a mesma trilha sonora, no mesmo pátio de escola que eu estava sentado. E isso foi transformador. Uma história inesquecível, então, do teatro é uma homenagem que a gente fez ao meu avô, né, o Lorival Pereira. E a gente cantou, assim, algumas pessoas aqui do teatro, enfim, a gente cantou uma música que foi uma poesia dele, que foi musicada pelo PC e pela Camilinha. Então foi um momento inesquecível, porque foi muito emocionante, eu quase não consegui cantar de tanta emoção. Criança Jaca, era um espetáculo que a gente fala sobre cidadania, e era um espetáculo muito bonito com o Quinho Nazário, com o Roger Belda, com o Antônio Vieira, que é um grande artista, que é um bom escritor também, hoje já não vive mais a arte. Eu tive experiências com ótimos atores. Muita gente passou por mim, porque como eu fiquei no Teatro Luz e Cena vai fechar 30 anos, agora em 2022 fecha 30 anos. Então, muita gente passou por mim. O privilégio que eu tive no Festival de Esquetes Teatrais de Novo Hamburgo, acho que foi em 2015 ou 2016, que a gente apresentou a peça, né, Hoje é Dia de Marias, e eu fui contemplada, né, com o prêmio de melhor atriz coadjuvante. Foi algo assim inesperado, mas muito bom, né? Lembro, assim, é uma coisa que eu guardo com muito carinho. No Festival de Dança, o Dançando, de Novo Hamburgo, que eu já assistia desde pequena e adorava. E então foi uma experiência muito marcante para mim. A minha primeira premiação também, que eu via as apresentações do último dia, quando tinham as premiações, tinham todos os ganhadores de primeiro lugar, então poder me apresentar neste dia especial com outros ganhadores também é uma coisa que me marcou muito. É uma formação diferenciada. Hoje elas têm uma postura diante do mundo muito diferente, com uma informação muito maior, com uma maturidade maior, com sensibilidade, conhecimento, criatividade. Então acho que essa é a minha experiência inesquecível, poder proporcionar para as minhas filhas toda essa experiência dentro do teatro. Ali elas brincavam, ali elas viam os bastidores. E também é inesquecível para mim os festivais, todos os festivais, apresentações de espetáculo, O Dia que Choveu Alegria, que foi um espetáculo maravilhoso. E eu fiz um trabalho que é o Imiastica, que trabalha sobre as questões do bairro África, que é no bairro Guarani. E ali a gente colocou mais de 50 pessoas no palco, inclusive uma escola de samba. Espetáculos feitos por outros diretores, como Irma,
com Marcelo Aquino, que a gente ensaiava dentro do teatro, porque nem sempre a gente conseguia um espaço para ensaios, porque ele era muito movimentado na época, né? Sempre foi muito movimentado. Um espetáculo que a gente viu nascer do embrião e foi crescendo e crescendo. E o meu sentimento é que a gente trabalhou tanto nesse espetáculo e apresentou pouco. Tive o prazer de apresentar muitos espetáculos no nosso teatro, espetáculos escritos por mim, porque no teatro, no teatro, eu sempre fui muito desafiada. E de escrever, fazer cenário, fazer figurino, fazer a música, trabalhar a parte corporal. Eu sempre me denomino pau para toda obra. Então, quando tu tá apresentando no teatro aquilo que tu pensou, que tu planejou, então isso não tem preço. E lá no teatro foi apresentados muitos espetáculos meus. Meu nome estava lá, sabe? E isso a gente fica muito orgulhoso. Uma das lembranças mais significativas para mim naquele palco foi regendo um Pai Nosso com o coro da Igreja da Ascensão. Foi um dos momentos em que eu senti uma presença que chamamos de El Duende, que é quando tu te conecta com uma energia imaterial e tu já não te percebe mais como tu no palco. Subir naquele urdimento com aquelas tábuas, né, que se tinha, assim, que fazia uma espécie de labirintozinho, né, e aí tu tinha que ir lá na ponta para pegar o spot, trocar de lugar, aquelas lâmpadas halógenas ainda. Então, assim, tem muitas histórias inesquecíveis porque nunca fui um cara assim muito afeito às alturas, né? Uma vez eu fiquei pendurado naquele urdimento, assim, tentando ajeitar uma luz, um super foco muito importante, né? Tudo pelo amor de fazer o teatro, né? Fora outras histórias, né? Assim, daquelas que colegas muito queridos amarram a manga do teu figurino e tu fica ali no bastidor querendo trocar um figurino, botar um figurino, e aí tu olha assim na coxinha, tá lá o teu colega morrendo de rir, dando gargalhada, né? Ou então aquele colega mais distraído, assim, tão relaxado, né? Enquanto uns ficam tão nervosos para entrar em cena, às vezes tem um que tá dormindo e esquece da hora de entrar em cena. Aí, em 2009, surgiu a oportunidade de participar de um festival da cidade, o Festival Estadual de Esquetes, aqui de Novo Hamburgo, e eu participava de algumas companhias, não só de uma, né? E eu fiquei muito emocionada porque eu competi comigo mesma e com mais uma menina. E aí, na hora do resultado, eu pensei assim, ai meu Deus, se eu não ganhar, eu vou ficar muito triste. E aí eu ganhei, foi com a sketch Uma Brisa de Noite no Olhar, com a direção de Cléia Halbert e com a colega, a atriz Ana Piangeres. Foi um espetáculo muito lindo. Mas naquela sessão tinha esse menino, então, com o ouvido voltado mais para o palco. E quando terminou o espetáculo, a gente foi para o camarim e alguém foi lá me chamar dizendo que tinha uma pessoa que queria me conhecer, que tinha uma criança que queria me conhecer, e para minha surpresa foi aquele menino. Aquele menino queria me conhecer, e aí eu entendi por que ele estava com o ouvido focado para o palco. Porque ele era deficiente visual. Então ele precisava ouvir mais do que ver. Ele queria conhecer o ator, né? Então ele pediu para tocar no meu rosto, para tocar nos meus braços, nas minhas mãos, né? E isso também foi uma experiência assim diferente, né? Até então não tinha vivia do passado por alguma coisa assim. A gente percebe, né? Como as pessoas são diferentes, como as pessoas percebem, né? O teatro, a música, enfim, todas as formas de arte de forma diferente. Mas a Farinhada é um espetáculo também, é uma história inesquecível, porque os caras encheram
o Centro de Cultura, o palco do Centro de Cultura, com mais ou menos 20 a 30 centímetros de farinha. Agora tu imagina, 1h30 de espetáculos, o cara, uns 10, 15, 20 atores correndo em cima daquela farinha dentro do Centro Municipal de Cultura de Novo Hamburgo e eles contracenando. E aquela farinha levantando aquele pó, aquela coisa, indo para a plateia, vindo para o lado da plateia e tal. Então, nossa, isso é uma coisa para mim inesquecível. Os parlapatões, quando tiveram também no Centro de Cultura, foram os grandes momentos quando o Festival Brasileiro de Teatro estava acontecendo em Novo Hamburgo, no Teatro Pascoal Carlos Magno. O espetáculo Salada Mista, que em função do projeto que a gente idealizou para aqui, para Novo Hamburgo, a gente trabalhava tanto no Novo Hamburgo que a gente tinha projetos fixos aqui, né, com Secretaria de Saúde, e teve que fazer uma boca na porta do teatro, né, uma boca de um boneco, e as crianças iam entrando ali, e aquilo ali era muito engraçado. Aquilo ia comendo as pessoas, elas iam entrando no teatro. As crianças entravam ali enlouquecidas, elas ficavam deslumbradas. Era uma boca com língua e uma garganta, e quando tinha a escadaria do teatro, eles estavam dentro do teatro e o cenário lá com meia luz. Era um clima maravilhoso. Tu olhava aquelas crianças, é uma coisa que nunca sai da memória. E nunca vou esquecer aquilo, o teatro engolindo aquelas crianças todas emotivas, todas muito loucas. Né? Aquilo ali eu não me esqueço. Aquilo ali para mim foi uma coisa muito engraçada e muito importante. Ó Calcutá veio a Novo Hamburgo, foi um tremendo sucesso, foi um escândalo no bom sentido, porque os atores ficavam nus. Então aquilo para a época era inusitado, né? Mas deu tudo certo, foi um grande espetáculo, deixou saudades. Também bailei na Curva, que era de um grupo de Porto Alegre. Até hoje a gente tem saudades do Bailei na Curva, porque ele remonta, né, a história, a vida da gente lá nos anos 60, 70, digamos assim. Nascido, criado, fruto da terrinha, Novo Hamburgo. Sou apaixonado pela essa cidade, por isso já realizei mais de 1000 espetáculos em Novo Hamburgo. Uma casa de 1.200, 1.300. Desses, 900 no Centro de Cultura. Dentro desses 900 espetáculos realizados, cancelei 2 espetáculos, né? Um que foi a Maria de la Costa e Maria Castelli, Temos que Desfazer a Casa, e ela estava com idade bem avançada, ela tinha uns 70 e poucos anos, a última vez que foi lá. E nós fazendo o espetáculo, o caminhão atrasou de cenário, naquela época os cenários eram enormes, né? Eram 2 andares de cenário, e a carreta estragou, né, na vinda de Caxias para cá, e eu tive que cancelar a primeira apresentação. Dos inúmeros espetáculos que eu trouxe a Novo Hamburgo, no Teatro Pascoal Carlos Magno, por exemplo, Ari Toledo com a Corda Toda, Ari Toledo a Todo Vapor, Renato Pereira, a Careca Financeira, Paulinho, Micharia. A Cassiela era fantástica. Nossa, ela é maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, e ela veio 3 ou 4 vezes ao Centro Municipal de Cultura, a Adriana Calcanhoto também, né? Música sempre é bom, né? Eu trouxe a Dercy Gonçalves umas 3, 4 vezes no Centro Municipal de Cultura, inclusive o último espetáculo que ele ia fazer no Centro de Cultura foi Dercy Gonçalves Campeã de Vida, ela tinha 85 anos, então 36 anos menos 3, executando espetáculos. Passei da casa dos 10.000 espetáculos, passei da casa dos 8 milhões de pessoas assistindo, né? E me esforço muito para todo e qualquer espetáculo que eu venha trazer para o Rio Grande do Sul ou para o Brasil, que Novo Hamburgo seja palco também de todo espetáculo que eu traga.
Aquela movimentação da chegada dos ônibus, trazendo as crianças, aquele burburinho de criança, né, entrando ali pelo saguão, querendo acessar o mais rapidamente possível o seu lugar no teatro, a preocupação das professoras, olha, minha turma, eu quero botar lá na frente, eles são pequenininhos, aquele corre-corre de bastidor vai começar, já tá na hora, olha, já passou 5 minutos. Cara, a vida no teatro, ela é, sem dúvida alguma, algo assim que tem muita vida. Tem frio na barriga, o burburinho na plateia, os 3 sinais. Quando o espetáculo vai começar e de alguma forma tu coloca em cena ali tudo aquilo que tu te preparou para fazer, né? O camarim para mim foi o primeiro contato do teatro, e o camarim ele é o lugar de preparação, é o lugar que é um pedaço da tua casa, porque é onde tu te troca, onde tu te veste, onde tu te maqueia, onde tu conversa com as outras pessoas, onde tem contato com pessoas diferentes. Então o camarim ele é um pedaço da casa. O teatro para mim é minha segunda casa, quer dizer, para todos os artistas, né? Então quando tu entra dentro do teatro, tu reverencia ele e tu ama cada cadeira que está ali dentro, tu cuida, né? Como se cuidasse da tua casa. O espaço que tem do proscênio para trás é o meu lar. E eu me sinto assim, exilado de casa. A gente aproveitava os espetáculos, aproveitava os festivais para se reencontrar com pessoas que normalmente a gente se encontrava nesse lugar, a gente cumprimentava as pessoas, trocava ideias, muitas vezes a gente saía para ir comer em algum lugar junto, e essa função era maravilhosa, porque era muita gente junta, que a gente se encontrava, conversava, ria muito. Então ter essa troca com essas pessoas que a gente já não vê há tanto tempo, óbvio que por causa da pandemia, mas eu não me recordo de vê-las desde que o teatro fechou. Foram poucas as vezes que a gente pôde se encontrar, e dessas vezes foram talvez em eventos de outras cidades, eventos culturais, apresentações em outras cidades. Faz mais falta no teatro é o público. É ver aquela casa lotada, cheia, aquele burburinho antes de entrar em cena, os aplausos no final. Acho que é a coisa que mais me faz falta hoje. A gente tem muito orgulho de se apresentar na nossa cidade, que a gente está sempre aqui ensaiando, dando o nosso melhor. E quando a gente se apresenta em Novo Hamburgo, é uma energia assim surreal. O reencontro com a classe artística, isso aí era algo assim que vinha gente de tudo que é lugar. Isso era muito legal. Então eu morava no centro e eu hospedava muita gente na minha casa. Era algo assim de muito aprendizado também. A gente está sempre circulando, sempre transitando, e o teatro dentro da cidade, ele aproxima a nossa classe, ele faz com que a gente fique junto, que a gente fique perto, que a gente troque ideias, que a gente possa criar, desenvolver novos projetos. Então eu sinto muita falta de poder trocar com os meus iguais, é isso que eu sinto falta. A minha memória sempre vai muito para os festivais de teatro, onde se reuniam pessoas de muitos lugares. Os primeiros festivais, os que eu participava no início, era uma troca muito grande, muito grande. E é uma riqueza de talentos, né? Não tem como mensurar o tamanho desse sentimento que eu tenho por isso, pelos encontros, pelas festas, pela alegria, até pela inveja branca de um outro artista que está fazendo um trabalho maravilhoso no palco, que depois que tu via ele sair da cena, dizia, meu Deus, mas ele é pequeno, mas na cena é gigante, as pessoas, os atores, os artistas, e isso é uma coisa que eu sinto muita falta. O que eu mais sinto falta são nos festivais, né? Todos os festivais que acontecem, não só o Festival de Esquetes Teatrais, do Dançando, que teve 37 edições dentro do Centro Municipal de Cultura, dos programas de auditório Alegria Paranoia, que a gente promovia uma vez por mês, domingos à noite, às 7 da noite, no Centro de Cultura,
com 200, 300 pessoas. O Festival de Esquetes Teatrais de Novo Hamburgo nasceu no Teatro Pascoal Carlos Magno e aconteceu durante 25 anos. O festival parou de acontecer e não teve mais apoio, porque a gente tinha metade do apoio era da Prefeitura Municipal, da administração, e a outra metade era eu que corria o risco. Mais do que nunca, a gente sente falta de estar em casa. Quando a gente, nessa pandemia, diz assim, fique em casa e tal, eu não tenho casa para ficar. Meu trabalho, né, de conclusão e todo o foco da minha formação foi em cima exatamente da importância do lúdico na formação da criança, né, no sentido de poder, através do lúdico, estabelecer com a criança, além de uma conexão, inúmeros diálogos, né, sobre os mais variados assuntos. Então, isso para mim, no aspecto social, talvez seja assim o que mais me aperta o coração, sem dúvida. É indiscutível, porque é as costureiras que ganham dinheiro, as bordadeiras, é o pessoal da maquiagem, os cabeleireiros, os maquiadores, o pessoal que vende sapatilha, que vende meia, que vende grampo. Esse dinheiro é um dinheiro que gira. Quantos espetáculos, no nosso caso, o teatro, deixamos de fazer lá? Quanto foi deixar de arrecadar o meu sustento? Estou proibido de sustentar minha família aqui em Novo Hamburgo, né? E o Teatro Pascoal Carlos Magno era um ponto de sustento muito importante para nós. Porque é uma cidade grande, pujante, com muita economia muito ativa. Então tu foi cortado isso de uma hora para outra. 8 mil pessoas que pagavam ingresso todo ano, né? Se tu vai somar o ingresso, dá um valor muito alto em dinheiro. Sem falar nos projetos que nós fazíamos patrocinados, né, que faziam no Centro de Cultura, projetos LIC, Rouanet, que não eram cobrados ingressos, mas era o espaço onde tu ia justificar, né, a lei. Então, a perda, teria que fazer um cálculo, é muito grande. O lado dos atores, atrizes, técnicos, né, essas pessoas, algumas, não conhecem o Centro de Cultura, não sabem que nós temos um teatro com quase 500 lugares. Atores jovens deixaram de existir. Foi no dia 5 de abril de 1982. Ou seja, ano que vem, em 2022, o Teatro Municipal Pascoal Carlos Magno e o Centro de Cultura completam 35 anos. Fizeram a conta? O número vai dar errado. Porque eu estou contando os 40 anos menos os 5 que ficou parado. E, na minha opinião, política e cultura jamais deveriam ser misturadas, porque aí é o começo do fim da cultura. Quando a política que gosta de cultura, os teatros lotam. Quando o pessoal que está na atual administração gosta frequenta, as pessoas são ávidas por cultura e vão, o teatro lota, é mais fácil de lotar o teatro. Quando as pessoas não gostam, não estão nem aí, é muito difícil levar pessoas ao teatro. Prejuízo enorme com o fechamento do teatro do Centro Municipal de Cultura, porque tem espetáculos que não cabem no palco do Teatro Fevale, que dão lá 300, 400 pessoas. 300, 400 pessoas no Teatro Fevale, tu paga a conta do teatro. A artista fica chupando o dedo, toda a produção do espetáculo não paga, porque só 300, 400 pessoas vão para pagar o custo de locação. Mas é um custo extremamente viável para uma casa de 1.800 lugares. Eu acho que a comunidade perdeu muito lazer. Um lugar para ir nos finais de semana, sair de frente da televisão e assistir um bom espetáculo. A banda, quando eu tocava lá, depois se transformou em orquestra municipal, com aqueles concertos maravilhosos. Tenho uma filha que vai fazer 5 anos e ela nunca foi ao teatro da cidade. Ela nunca viu a mãe dela apresentar no teatro da cidade. Eu nunca pude levar ela nos bastidores para ver como que é o teatro da cidade. E isso é uma coisa que a gente planeja, né? Minha filha vai estar junto lá e no nosso teatro, e isso nunca aconteceu. Só quem trabalha com o público infantil tem ideia do que eles levam para a vida, né? A gente nunca mais esquece um espetáculo que a gente assistiu na infância
E na adolescência, nos festivais, é ali que a gente encontra novos talentos, é ali que a gente incentiva, é ali que a gente inspira. Então se perde muito, muito, a sociedade perde muito com a falta dos artistas no palco da cidade. O teatro tem tanta história de vida, mas tanta história de vida, no camarim, nos bastidores, né? Nos términos de festivais, toda a troca de conhecimento, de energia que acontece dentro do teatro. E isso não tem nada que possa devolver isso pra gente. São 5 anos perdidos, né, desse tipo de experiência e de vivência. Que nós estamos, a classe artística de Novo Hamburgo está vivendo uma pandemia cultural há 5 anos, porque o principal palco de Novo Hamburgo chama-se Teatro Pascoal Carlos Magno. Foi lá que eu comecei e é lá que eu quero fazer meu último espetáculo. Se o teatro fosse uma pessoa e hoje me encontrasse na rua, eu ia abraçar ele e dizer para ele que eu tô com muitas saudades. Oi, teatro, tudo bem? Tô rindo bastante, né? Com as nossas apresentações por lá, minha e do Gustavo, tô rindo bastante naquele momento, né? Dá para fazer de novo, a gente quer fazer de novo. E a gente tá gostando muito que tu tá vindo, tá abraçando todos os teatreiros, e a nossa esperança tá que tu continue aqui, porque nós vamos te fazer rir, te fazer chorar, te fazer, cara. Com muita saudade, nós, artistas, o público, e que daqui pra frente a gente consiga novamente levar muitos sorrisos para muita gente ainda. Quantas saudades de ti, Pascoal. Quanto amor, quantas emoções nós vivemos juntos. Quantas lágrimas nós choramos e quantos risos nós sorrimos. Saudades. O meu amigo Teatro Pascoal Carlos Magno te prepara. A gente está voltando e eu quero voltar para me emocionar muito, continuar chorando nos teus palcos também, fazendo chorar, mas principalmente fazendo rir. Por ter me proporcionado momentos que ficarão marcados eternamente no meu coração e na minha história. O aprendizado que eu tive contigo, eu não levo só comigo, mas eu passo para os meus filhos. Eles, com certeza, um dia vão estar contigo também. Oi, tô com saudade de ti, porque tu é o céu para mim. Sempre será o céu, onde eu me expandi, onde eu cresci, onde eu fui livre, onde eu aprendi a ter coragem, onde eu confiei em mim. Teatro, meu lindo, eu não vejo a hora da gente estar junto de novo, de eu poder subir nesse teu palco maravilhoso, de eu poder sentir a energia do meu público, de eu poder novamente atuar na minha casa. Eu te amo muito. Eu tava com muita saudade e tu faz parte da minha vida, tu tá num lugar muito especial no meu coração e eu fico feliz que tu voltou. Porque tu tem um papel especial na minha formação como pessoa, tu me acolheu desde pequena, me ajudou a entender tanta coisa, a abrir os meus olhos, a ver o mundo de uma forma mais alegre, mais feliz, mais diversa. Queria dizer que eu não vejo a hora de te encontrar novamente com todas as pessoas que a gente sempre se encontra. Primeiro eu digo que eu agradeço muito todos os momentos que me proporcionou. Os movimentos que eu fiz no palco, as tuas abridas de cortina, o público recebendo com aplausos, as luzes ligadas. Isso para mim é uma memória que vai ficar dentro de mim para sempre. E eu espero que as portas se abram para que todos os artistas entrem e mostrem o seu melhor. Gratidão por você existir, e você vai abrir as portas porque nós queremos. Minha voz de ontem era o silêncio.
Em silêncio lembrava de todas as vozes que abriguei, que fiz ouvir, vozes que cantavam, atuavam, a voz de um coração bailarino que batia no ritmo da coreografia. A voz de mãos que ao aplaudir era melodia para meus ouvidos. A voz da arte que mesmo em silêncio não se calava e gritava dentro de mim. E hoje, finalmente, eu tenho voz novamente.